senhoras e senhores, Lia Clarkson, da L'Oréal Brasil. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco sobre o programa Solidarity Sourcing, que é um programa que promove a diversidade e inclusão através da cadeia de suprimentos. Mas antes de falar sobre a diversidade e inclusão na cadeia de suprimentos, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho do contexto de onde a gente está na L'Oréal hoje. A gente é a número 1 de beleza no mundo, a gente está presente em mais de 150 países, com 35 marcas globais, e aqui no Brasil a nossa sede fica no Rio de Janeiro. A gente tem um centro de pesquisa próprio também no Rio de Janeiro e nossa fábrica fica aqui em São Paulo. Por ser líderes na beleza, a gente tem a responsabilidade de liderar esse tema de sustentabilidade, de diversidade e inclusão e nos termos técnicos. Porque a gente já sabe que para a L'Oréal o tema de sustentabilidade ele começa lá dos seus princípios, né? Em 2015 a L'Oréal foi uma das primeiras empresas a ser signatária no acordo em relação à medição do seu CO2 e prevenir o aquecimento global. E em 2020 ela lança o L'Oréal for the Future, né? Que é o programa onde a gente traz as nossas ambições para a sustentabilidade até 2030. E aqui Nossa, acho que travou. Desculpa. Como é que volta aqui? Porque tá na metade já da minha apresentação. Gente, eu peço mil desculpas de spoiler da apresentação. At L'Oréal. Um pouquinho antes. Então, aqui eu trago um vídeo explicando rapidinho sobre as ambições e os programas e as metas do L'Oréal for the Future para 2030 e como a L'Oréal traz essa ambição dentro da sua cadeia, ou seja, cada colaborador ele tem que, dentro do seu trabalho, do seu dia a dia, estar envolvido com a sustentabilidade, trazer projetos, porque é só assim que a gente vai conseguir trazer a mudança para o nosso ambiente. At L'Oréal, we have long been committed to sustainability. But the world is changing fast, and with higher stakes must come stronger commitments. This is why we are launching L'Oréal for the Future, our new sustainability program. Our strategy is twofold: transforming our activities to respect planetary boundaries and contributing to solving urgent environmental and social challenges. With bold 2030 targets, our goal is to ensure our activities are respectful of the planet's boundaries. 100% of our sites will be carbon neutral by 2025. 100% of the industrial water used in our plants will be recycled and reused by 2030. 100% of our bio-based ingredients and packaging materials will be sustainably sourced by 2030. 100% of the plastics for packaging will come from recycled or bio-based sources by 2030. 100,000 people from underprivileged communities will gain access to employment by 2030. We will make available the information on the environmental and social impact of our products. But reducing our impact is not enough. We want to make a positive contribution to society. We are creating a 50 million euros charitable endowment fund to support highly vulnerable women. We're also allocating 50 million euros to help restore 1 million hectares of degraded ecosystems and 50 million euros to promote a more circular economy. With these objectives, we want to inspire people to take action for a more sustainable future. L'Oréal for the Future. Porque com esse programa a gente traz mais responsabilidade e o amanhã, né? Hoje a gente se conecta com bilhões de pessoas, nossos produtos estão em diversos canais, como vocês sabem, para diversos públicos, então não adianta a gente ser só uma empresa francesa, a gente tem que refletir a sociedade no qual a gente está inserido. Então a gente quer transformar a beleza que move o mundo em mais sustentável, generosa e engajada,
inclusiva e diversa. Então, né, o que é diversidade e inclusão? A gente vai passar aqui um pouco sobre os conceitos sobre diversidade e inclusão. Então, o que é diversidade, né? Então, a gente fala como um mosaico de diferentes tipos de cultura, raças, religiões, que entregam um grupo. E a inclusão, né? A inclusão não é só gerar oportunidades iguais, né? É a gente ver o potencial de cada pessoa para maximizar isso. Então, a visão da L'Oréal Brasil, isso dentro da L'Oréal Brasil, é ser esse reflexo hoje da sociedade brasileira, né? Trazer oportunidades para todo tipo de pessoas, independente de raça, crença, para cada um mostrar o seu potencial. Porque a gente já entendeu, e isso é o estudo do mercado da McKinsey, que as empresas, quanto mais diversas, elas se tornam mais competitivas, elas são mais colaborativas, inovadoras, e é isso que a gente quer, tanto para a L'Oréal quanto os nossos parceiros que a gente está trabalhando. Então, para estar nessa mesma página, falando um pouquinho ainda sobre a definição de diversidade e inclusão, a gente tem que entender a diferença entre tratamento igualitário e oportunidades iguais. A gente tem que trazer os conceitos de ações afirmativas e a discriminação positiva. E acho que para ilustrar essas definições, eu trago essa imagem aqui, é clássico, mas ela é muito impactante, né? Aqui a gente vê a oportunidade igual, mas não necessariamente as pessoas precisam. Então a gente tem que ter a equidade, né? A discriminação positiva para que as pessoas consigam ter as mesmas condições. E como é que eu trago isso, né? Na nossa missão, tá? No dia a dia de todo colaborador, tá? No dia a dia que a gente espera que também nossos parceiros se engajem nisso, que é criar e ser a líder de beleza mais inclusiva. Então, aqui eu mostro um panorama de todas as ações que a L'Oréal vem fazendo em prol disso. A gente tem diversas marcas, diversas áreas trabalhando, e eu vou destacar duas, né? O Solidarity Sourcing, que é o tema dessa apresentação, estou ainda até indo bem rápido nos outros, porque eu gostaria de falar a fundo sobre o programa, e o Mover. O Mover, não sei se vocês conhecem, né? Ele é um programa de 48 empresas que se juntaram depois daquela ação que teve no Carrefour como um compromisso público contra a equidade racial. Isso é tão importante para a L'Oréal que a sede, né, o escritório do Mover fica dentro da sede da L'Oréal. E o Mover, ele preza para passar a imagem de tipo, queremos mais líderes negros, queremos mais a sociedade refletindo o que o nosso povo brasileiro é. Então, diversidade na cadeia de suprimentos. Na L'Oréal a gente trabalha com a estratégia em 4 pilares, né? A gente tem os direitos humanos, então quando a gente está trabalhando com nossos fornecedores, a gente espera um comportamento ético das duas mãos. Então a gente assina com todos os nossos fornecedores a carta ética. Dependendo de algum tipo de material ou serviço que vai ser prestado, a gente faz uma auditoria social com eles, que a gente espera que eles cumpram todas as leis trabalhistas. A gente faz ver dentro das nossas concorrências o mapeamento das nossas emissões de gás carbônico, né? A gente faz uma campanha junto com o CDP e as nossas transportadoras para fazer essa emissão. A gente vê compliance como uma estratégia de sustentabilidade, porque sem o compliance a gente não tem nada. E mais importante, a diversidade e inclusão. Então, dentro da diversidade e inclusão, a gente vê gênero, a gente quer equidade de gênero, né? Homens e mulheres trabalhando nas mesmas condições, ganhando os mesmos salários, trazer a comunidade LGBTQIA+, que ela seja mais inclusiva, trazer um ambiente de trabalho adaptado às pessoas que têm deficiência. A gente quer promover essa troca de pessoas de diferentes culturas, raças e religiões. E isso tudo a gente quer promover através do programa Solidarity Sourcing. Aqui também há umas estratégias que a gente faz para engajar nosso ecossistema.
A gente tem esse evento Spread the Green Vibes, que é um evento que a gente promove anualmente para os nossos fornecedores. Esse ano foram 4 workshops em relação a nossas metas para o programa L'Oréal for the Future, que eu mostrei para vocês no início. A gente conseguiu impactar mais de 200 pessoas nesse evento. A gente tem a parceria com a CDP, que eu falei, a gente traz nossa cadeia de transporte, nossas transportadoras para fazer parte do CDP. E aí a gente consegue mapear as nossas emissões na entrega do produto, na nossa logística. A gente tem um evento fornecedor que também é muito importante, porque a gente reconhece os nossos fornecedores parceiros e estratégicos. Porque a gente está no dia a dia do business, né? Mas a gente tem que parar uma vez por ano e verificar, né? A gente faz uma pesquisa interna com nossos requisitantes para ver o diferencial das entregas deles, a gente avalia eles e premia, é um momento muito legal. A gente tem um Compras Plural, que aí é um programa que a gente faz interno, que a gente capacita os nossos compradores para serem capazes de falar sobre a diversidade e inclusão. Além disso, a gente quer trazer também nesse programa como que a gente mapeia nossa diversidade e inclusão através dos nossos contratos, né? O Solidário Sourcing faz isso, mas a gente quer aqui trazer uma shortlist, né? Ter uma lista de fornecedores preferenciais que a gente consiga nisso. Então, afinal, o que é Solidarity Sourcing, né? Que eu tanto falo. O Solidarity Sourcing, né, o fornecimento solidário, ele é um projeto que é global, ele nasceu em 2010 na França e ele tem o intuito através dos nossos contratos, dos nossos parceiros, a gente promover a diversidade e a inclusão. E não só promover a diversidade e a inclusão, é suportar também aqueles fornecedores diversos. Então, a gente, quando está fazendo nossos bids, ou quando a gente está negociando, ou durante a vida útil do contrato, a gente busca que os nossos parceiros na contratação tenham um mindset de diversidade e inclusão é uma vantagem competitiva. Eu preciso ter um quadro diverso para refletir todos os valores que a L'Oréal preza, de ser ética, íntegra, sustentável. Como é que a gente vai trazer isso? Como que a gente vai empoderar nossos fornecedores? Então, primeiro a gente tem que identificar quem são esses beneficiários do programa de Solidarity Sourcing. Ele trabalha nesses 3 pilares, mas a gente tem aqui a diferença, os 2 tipos de fornecedores. O fornecedor diverso, que a gente vai trabalhar com ele a diversidade dentro do quadro de trabalhadores deles, ou seja, o colaborador dos nossos parceiros. E aqui eu vou destacar como que a gente identifica pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Porque aqui no Brasil, diferente de outros países, que a gente tem a região que é mais vulnerável, é muito difícil a gente, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, de onde eu sou, a gente tem a Rocinha de São Conrado. Então, a gente fez uma parceria com a ONG Rede da Maré. A gente criou essa metodologia chamada ISDS, é um questionário que a gente aplica nos nossos fornecedores, né, totalmente voluntário, já alinhado à lei de LGPD, para que a gente consiga entender o grau de vulnerabilidade que aquela pessoa tem. É uma discriminação positiva, porque a gente, entendendo que a gente, dentro do quadro dos nossos colaboradores, tem esse tipo de perfil, a gente pode trabalhar de forma diferente com eles, né? A gente faz esse mapeamento semestral. A gente entende também que a pessoa que está fora do mercado de trabalho com mais de um ano, se a gente fala, poxa, preste atenção, porque quanto mais tempo você está fora do mercado de trabalho, no momento que você vai recontratar, é mais difícil. A gente também vê idosos, né? Já a questão de diferentes níveis de idade. E aí a gente também trabalha com fornecedores diversos, onde que a representatividade da diversidade está na liderança desses fornecedores. Então a gente reconhece que se aquele fornecedor ele é um fornecedor diverso, a penetration rate que a gente tem, a dependência que a gente tem com ele é o nosso impacto. Então, como que a gente constrói esse projeto, né? Eu acho que é um projeto que a gente constrói em várias mãos, porque a gente tem que engajar o nosso cliente interno, a pessoa que está pedindo o serviço, a gente tem que engajar o fornecedor parceiro e o comprador, na hora da negociação, tem que trazer toda essa estratégia.
Então, é um projeto construído a várias mãos. Esse projeto, cada projeto, né, a gente precisa levar para uma validação do global, a gente constrói um business case para identificar quem são essas pessoas vulneráveis. Depois desse projeto validado, ok, você está atingindo a vulnerabilidade ali, você está fazendo um impacto real, a gente tem que fazer um acompanhamento semestral, a gente vai acompanhando essas medidas, porque a gente é auditado, a gente reporta esse número. E esse aqui foi um impacto global, um notável impacto global, né? A gente já, no mundo, a gente já consegue beneficiar, através dos nossos contratos, 89 mil beneficiários, 61 países já fazem parte desse programa, tem 594 fornecedores engajados. Aqui em Latam, o Brasil tem um peso enorme, né? São 2.800 e só de Brasil de beneficiários no ano passado foram 1.662. Em diversas comunidades, né? A gente não está falando só de vulnerabilidade socioeconômica, a gente está falando de empoderamento feminino, a gente está falando de empresas, small business, empresas de pequeno porte, a gente entende que se você dá uma oportunidade numa empresa de pequeno porte que tenha um mercado competitivo, você está financiando aquela pessoa, principalmente no país que a gente vive, que tem muitos trabalhos informais, né? Então aqui são os nossos super parceiros, como eu chamo, são as empresas que hoje em dia já embarcaram com a gente nessa jornada. A gente agradece e tem um relacionamento muito forte com eles, porque para a gente validar um projeto, a gente tem que garantir uma parceria de pelo menos 3 anos. E a gente tem que garantir também, no mínimo, 5 beneficiários em cada projeto. Então pensar que no mínimo aqui tem 5 pessoas sendo impactadas. E aqui é um vídeo rapidinho sobre um dos nossos principais projetos, feito pelo time de compras, com todo carinho, para explicar o que a gente pensa e o que a gente quer para que esse projeto, porque é muito legal, muito bonito, mas a gente tem que empoderar nossos fornecedores e todos que estão aqui também a fazer parte desse programa. Arrisco dizer que o nosso país é o mais diverso do mundo. Não existe uma só beleza, existem vários. São diversos tons de pele, classes sociais, com gostos diferentes e necessidades diversas. Mas não basta mais só falar por elas. Não é sobre dar voz à diversidade dentro da L'Oréal. É sobre encontrar a mesma diversidade que vemos nas ruas aqui dentro e dentro das empresas que trabalham com a gente, para que essas vozes possam falar por si e pelos grupos das quais elas fazem parte. Alinhado aos valores da L'Oréal e à estratégia de diversidade e inclusão, reunimos nossos fornecedores para mapear e garantir que comunidades vulneráveis tenham acesso ao mercado de trabalho a uma renda mais digna. Essa parceria é super importante para a comunidade ao nosso redor e também para os nossos funcionários. Não tem coisa melhor do que saber que a gente está ajudando ao próximo e está melhorando vidas. O Solidarity Sourcing foi implantado em nossa operação aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, em 2018. E de lá para cá, nós já beneficiamos 130 pessoas. A ideia é que a cada ano a gente possa aumentar esse público e cada dia mais ajudar e estimular nossos funcionários que façam o mesmo. Impacto positivo para nós é transformar pessoas, transformar empresas, transformar a cidadania, transformar as comunidades e poder dar oportunidades para todos. O projeto já conta com mais de 500 beneficiários e a gente não vai parar por aqui. Nosso objetivo é crescer 10% ao ano até 2030. A gente trabalha junto para gerar uma transformação real, ajudando a construir uma sociedade muito mais inclusiva. Isso pra gente faz toda a diferença. No Brasil, temos grande desafio social. E como esse contexto de pandemia, essa situação se tornou ainda maior. Então, como nosso programa Fornecimento Solidário, a gente faz exatamente isso, mão na mão com nossos fornecedores. A gente apoia a empregabilidade das pessoas que estão deixando atrás do mercado do trabalho, mas a gente também segura uma renda digna, não a renda mínima, uma renda digna para quem trabalha dentro da nossa cadeia de valor. É só desse jeito que vamos construir um futuro legal, um futuro positivo, um futuro para todos, deixando ninguém para trás. E isso, para nós, é a beleza que move o mundo.
quais são os nossos próximos passos e objetivos para esse programa. A gente precisa engajar, então cada vez mais a gente precisa trazer esse tema nos nossos eventos, nos nossos contratos, nas nossas negociações. Então não tem uma negociação que eu não vire para o comprador e falo, aqui a gente tem alguma oportunidade, a gente conversou com o cliente interno, a área está on board disso. Mapear, então a gente tem que analisar os parceiros que a gente não fez esse processo durante a negociação, mas aí a gente pega os nossos contratos ativos, faz uma reunião com eles, faz um kick-off meeting, apresenta o projeto. A gente está agora começando um projeto que é dentro do Solidarity Sourcing, dentro do nosso mapa comparativo, na hora da gente ter uma avaliação técnica, uma avaliação comercial, a gente ter um fator Solidarity Sourcing. A gente mapear isso previamente na concorrência e dar um peso significativo para que isso seja um diferencial na tomada de decisão da nossa concorrência. A gente está hoje em dia nessa etapa de validação dessa metodologia, porque a gente já fez benchmark com várias empresas e é algo novo no mercado, né? E fazer o follow-up com os nossos fornecedores que já fazem parte do programa. Entender se está aderindo ou não. E gerar o impacto, que no final é o mais importante, né? Como no final do último vídeo diz, a gente tem a meta de crescer 10% ao ano. Então, se eu cresci esse ano 20%, eu tenho que crescer 10% em cima do 20%. É uma meta super engajadora. E a gente tem que cada vez mais engajar nossos fornecedores e a todos, né? E gerar esse ambiente de troca. Se a gente não trocar sobre esse tema, a gente não evolui. E com isso a gente sempre ficou com a pergunta, quem vai ser os nossos próximos parceiros? Quem a gente vai engajar nessa jornada que é o Solidarity Sourcing? Obrigada.